Quero convidar os irmãos para que abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos. O nosso desejo é que também os nossos irmãos que estão nos assistindo pela internet, que nesse momento também sejam edificados pela exposição da palavra. Nós agradecemos a você que abre via mídia social, portanto, a oportunidade de ouvir a exposição da palavra feita pela nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Itapevi. Romanos capítulo 13, versos 11 a 14. Assim nos diz o Senhor: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Ó Deus, que neste momento, Pai, o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, para que possamos entender a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, quando nós lemos a carta de Paulo aos Romanos, ela é considerada uma das cartas mais teológicas, mais profundas teologicamente. E o interessante é que Paulo também, no caso da carta aos Romanos, Paulo não visitou, Paulo não plantou diretamente esta igreja, mas sim há algumas hipóteses da plantação. Uma delas é que é provável que foi por meio de pessoas que, vinda daquele avivamento ocorrido lá em Jerusalém, essas pessoas, portanto, tiveram contato com o Evangelho, e à medida que elas caminhavam em direção às suas residências, aos seus lares, elas, portanto, foram evangelizando, e chegando em Roma, elas puderam ter um contato com as pessoas e pregar o Evangelho. A partir daí, essas pessoas, portanto, começaram a converter-se a Cristo, e a partir desse momento surgiu a igreja de Roma. Então, o certo é que Paulo, quando ele escreve, o intuito de Paulo é fornecer àquela igreja orientações acerca da vida cristã, acerca de como que eles devem, portanto, proceder a vida cristã deles, uma vez que eles não tinham nenhum tipo de material de orientação bíblica para aquela igreja que se iniciava. E Paulo, portanto, ele fornece esse material, ele fornece a palavra de Deus para que aqueles crentes pudessem, portanto, crescer na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo, escrevendo essa carta, ele vai tocar entre diversos assuntos, esse assunto específico, quando ele chama a igreja, portanto, para um tema oportuno da época, que era justamente a igreja viver no tempo em que ela estava vivendo de uma forma vigilante, e que essa igreja, vivendo de uma forma vigilante, ela precisava deixar coisas que lembravam essas pessoas do mundo, da sua vida pregressa, e elas deviam, portanto, agora se revestir ou usar, viver virtudes que são próprias de um cristão, daqueles, portanto, que vive uma nova vida em Cristo. Quando eu fiquei estudando, olhando para esse texto, preparando esse texto, eu me lembro que uma vez
nós citamos justamente um texto que fala mais ou menos desse aspecto do sono, quando ele vai dizer: e digo isto a vós outros, que já conheceis o tempo, já é hora de vos despertar do sono. Quando eu olho para esse texto, um dos versos que me vem à memória é justamente o verso de número 13 de Provérbios 20, quando ele vai dizer lá: não ameis o sono, para que não empobreças. Abre os olhos e te fartarás do teu próprio pão. O verso de número 13 de Provérbios. Isso, naquela ocasião, portanto, Provérbios chamando a atenção já para essa realidade. E veja, irmãos, que quando Paulo vai dizer que já é hora de vos despertares do sono, Paulo, portanto, ele está chamando a igreja para que a igreja, portanto, para que aqueles que porventura estivessem numa apatia, seja numa apatia espiritual, isso vivenciando numa prática de pecado, Paulo ele chama a atenção para que aquela igreja, para que o homem ele saia do seu comodismo, e para que esse homem, portanto, saindo do seu comodismo, ele pudesse a cada dia se esforçar mais ainda para que vivenciasse a vontade de Deus para a sua vida. É por isso que ele vai chamar a atenção para deixar o sono, para que eles pudessem se despertarem daquela realidade que eles viviam. E Paulo tem um argumento muito sólido. Ele vai dizer que aqueles irmãos conheciam o seu tempo, aqueles irmãos conheciam aquela época, e quando o texto vai dizer que aqueles irmãos, portanto, eles conheciam aquele período, Paulo vai dizer que eles sabiam muito bem dos perigos, eles sabiam muito bem das artimanhas que os cercavam naquele contexto, naquela situação. Diante disso, Paulo, portanto, vai dizer que o cristão ele é conhecedor do tempo. Mas uma vez que nós conhecemos o nosso tempo, nós precisamos, diante desta realidade, nos prepararmos para evitarmos algumas coisas próprias de uma sociedade caída, de uma sociedade que não se importa com o Senhor. E é a partir daí que Paulo, portanto, vai falar para nós sobre essa realidade. Diante disso, eu quero tratar com os irmãos sobre esse tema: como o cristão deve viver nesse tempo, tendo em vista a volta de Cristo. Como eu e você devemos viver no nosso tempo. Nós não sabemos se o nosso último dia vai ser hoje. Ilustra-nos muito bem uma realidade triste, mas uma realidade acontecida recentemente, da morte de um cantor sertanejo de apenas, se eu não me engano, 28 anos. Alguém que tinha uma vida, aparentemente uma vida toda pela frente, com projetos, com tudo, com uma carreira no ápice do sucesso. Mas mesmo diante de tantos projetos, mesmo diante de tantas coisas que foram preparadas, o dia daquele cantor chegou, ele morre tragicamente, com apenas 28 anos. Nosso tempo, a nossa sociedade ficou alarmada. Mas situações como estas que acontecem, traz-nos a uma reflexão sobre a brevidade da nossa vida, sobre o fato de que o próprio Tiago já dizia que a nossa vida ela é muito curta, nós não sabemos o que vai acontecer conosco amanhã. E é diante dessa perspectiva que Paulo, portanto, vai dizer: olha, nós conhecemos o tempo, nós conhecemos a nossa época, uma época difícil, uma época anticristã, uma época pós-cristã, onde não só a sociedade está caminhando a cada dia para uma derrocada, mas a igreja de Cristo também está caminhando a cada dia para o afastamento do Senhor, para o afastamento das verdades bíblicas. A cada dia tem sido mais difícil identificar o cristão verdadeiro do não cristão, aquele que serve a Deus daquele que não serve a Deus, porque parece muito igual, parece muito semelhante. Os gostos, as preferências, as atitudes, as práticas, não há mais diferença. O linguajar, não há mais diferença. E é uma realidade que Paulo já chamava naquela época, que aponta para os nossos dias também. Diante dessa realidade, o cristão ele deve viver nesse tempo de uma forma alerta, vigilante, revestido das obras da luz.
Olha para o verso de número 11 e o verso de número 12, o que ele vai dizer justamente isso. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que no princípio, quando no princípio cremos. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemo-nos, pois, as obras das trevas e revestimos-nos das armas da luz. Paulo começa justamente com essa afirmação. Ou seja, Paulo está se dirigindo a quem conhece o tempo em que vive. No caso, segundo podemos verificar, os cristãos a quem Paulo escreve, eles conheciam o seu tempo. Por isso que a sua exortação tornara-se pertinente. O apóstolo Paulo chama os ouvintes ao despertamento, tendo em vista a salvação em Cristo Jesus. E de uma forma imperativa, ordenando, ele se utiliza aqui de dois verbos. Ele vai dizer: é preciso deixar as obras das trevas e é preciso se revestir das obras da luz. É preciso deixar as obras da carne, aquilo que desagrada ao Senhor, e é preciso nos vestir, é preciso vivenciarmos aquilo que agrada a Deus. É preciso praticarmos a palavra de Deus e é preciso deixar de lado aquilo que é apenas um desejo do nosso coração pecaminoso. E para isso ele vai usar dois verbos, deixar e revestir. Eu deixo para me vestir de uma nova roupagem. O crente deveria deixar as obras das trevas. O que significa isso, irmãos? Perceba, a base da exortação de Paulo é que a salvação deles está agora mais perto do que antes. A pergunta é: será que já não somos salvos? Será que Paulo então está dizendo isso? Olha, irmãos, vocês não são salvos ainda. Vocês precisam batalhar pela salvação de vocês. Não é isso que Paulo está dizendo, irmãos. Paulo, quando diz que a nossa salvação está mais próxima do que antes, Paulo tem em vista o momento da glorificação do cristão. Paulo tem um momento onde os nossos corpos serão revestidos à semelhança de Jesus Cristo. Com isso, portanto, Paulo está dizendo, falando da glorificação. Ele não está dizendo que nós vamos perder a salvação, que nós temos que batalhar pela salvação. Paulo não está dizendo isso, mas Paulo está dizendo o grande momento, aquele ápice da caminhada cristã, que é a glorificação nossa, que é recebermos um corpo incorruptível, está mais próximo do que na época do apóstolo Paulo. A vinda de Cristo está mais eminente, já está às portas. E diante desta realidade, portanto, Paulo, ele lembra o cristão que é preciso estar constantemente vigilante. Nós já fomos salvos, sim, quando nós entregamos as nossas vidas a Cristo. Mas haverá um grande dia, meus irmãos, onde seremos glorificados juntamente com Cristo, onde esse corpo que envelhece não vai envelhecer mais, onde teremos um corpo incorruptível. E Paulo está chamando a atenção da igreja, que é necessário que a igreja fique alerta, porque esse dia está se aproximando, o grande dia se aproxima, mas enquanto esse dia não chega, é preciso se cercar, portanto, de tudo aquilo que agrada a Deus e deixar aquilo que satisfaz apenas o nosso coração. Paulo diz que é preciso, portanto, deixar as obras das trevas. Paulo conhecia muito bem, Paulo sabia a sociedade no qual ele estava inserido, uma sociedade pagã, uma sociedade idólatra, uma sociedade voltada à sensualidade, uma sociedade voltada ao ritual, e nesses rituais existiam vários tipos de práticas, até mesmo práticas sexuais em templos pagãos, onde era cultuado aos seus deuses naquela época. Os romanos, os crentes convertidos, portanto, eles saíram desse contexto, eles saíram dessa vida de pecado, eles saíram dessa vida de satisfação pessoal. Agora eles foram salvos por Cristo, mas agora eles precisam viver a vontade de Cristo. Eles precisam viver a vontade do Senhor na sua vida diariamente. Então veja, meus irmãos, Paulo, ele chama a atenção para o dever da vigilância constante. Os filhos da luz deviam, portanto, viver em prontidão para o dia do Senhor. Os filhos da luz deveriam, portanto, viver uma vida de vigilância constante.
Somos exortados ao despertamento. Somos exortados a nos despertarmos do comodismo, a nos despertarmos do nosso conforto, talvez até mesmo da nossa apatia, dos pecados que acalentamos no nosso coração, das práticas consideradas rotineiras e até mesmo comuns da nossa sociedade. Perceba que Paulo vai usar uma coisa interessante que ele sempre vai utilizar, que é justamente a antítese entre luz e trevas. O eu sem Jesus é descrito como Paulo como o velho homem. Com Jesus é o novo homem. E esse novo homem agora ele deve se revestir cada vez mais daquilo que agrada ao Senhor e deixar aquilo que desagrada ao Senhor. Paulo escrevendo, por exemplo, lá em 1 Tessalonicenses 5,18, ele vai dizer: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. É preciso nós vivermos a nossa época como de fato o Senhor nos descreve. Nós somos filhos da luz. E o filho da luz tem que viver como filho da luz e não como filho das trevas. Nós precisamos viver as virtudes cristãs. Nós precisamos nos diferenciar sim, em uma sociedade, não no isolamento, mas a nossa postura na sociedade precisa ser diferente, porque nós somos diferentes, fomos chamados para uma obra diferente, e ao contrário do ímpio, vamos morar em um lugar diferente. O ímpio nas trevas, o Filho de Deus no céu, eternamente com Cristo. Nós não podemos nos parecer com os filhos das trevas, nós precisamos nos parecer com os filhos da luz. Nós somos filhos da luz, e Paulo vai dizer: deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Quando nós pensamos em armas, normalmente nos vem a nossa mente as armaduras utilizadas até mesmo pelo apóstolo Paulo em Filipenses, quando ele vai falar para nos revestirmos da armadura de Deus. Deus nos deu armas para batalharmos, para perseverarmos, mas nós precisamos utilizar essas armas. Ele não vai chegar em nós e dizer: está aqui minha palavra, leia. Nós precisamos ler. Mas ele continua dizendo: nesse tempo, considerando a vinda de Cristo, nós precisamos andar de forma digna nesse tempo. Olha o que ele vai dizer: andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestidos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Irmãos, veja que no verso 12, Paulo havia falado da necessidade de deixar as obras das trevas. Agora, aqui, Paulo vai especificar, por exemplo, o que são essas obras das trevas. Ele vai listar, pelo menos aqui, 6 itens daquilo que é próprio de um coração que deseja apenas alimentar os seus desejos pecaminosos. Paulo fala de orgias, bebedices, impudícias, dissoluções. A falta de dissoluções aqui é a falta de domínio, de controle, contendas, pessoas contendeiras, pessoas ávidas a causar divisão e discussões, e ciúmes. Paulo vai localizar esses 6 itens, dizendo que esses 6 itens, portanto, são próprios de alguém que está vivendo apenas para a satisfação do seu próprio coração. E diante disso, Paulo diz: tem que deixar essas coisas de lado, tem que deixar aquilo que agrada apenas o coração. O verbo aqui andar nos traz a ideia de um esquema, ou seja, o cristão não deveria entrar no esquema do mundo, mas viver no mundo de uma forma diferente. É o mesmo utilizado lá em Romanos capítulo 12, quando ele vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que não andeis
Rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O verbo, portanto, é o mesmo, ele está falando da mesma coisa. Paulo está falando da mesma realidade, da mesma necessidade de não conformar-se com esse mundo, mas o Filho da Luz andar, trazer luz, trazer clareza às trevas, aonde quer que ele passe. Paulo se utiliza do seu contexto para falar justamente dessa realidade, um contexto de promiscuidade. Paulo está dizendo que o Filho de Deus, ele não foi resgatado das trevas, nós não fomos resgatados do lamaçal do pecado para vivermos em prostituição e devassidão, nós fomos resgatados das trevas para vivermos como filho da luz. Essa é a realidade do cristão. O cristão como novo homem, sem vícios, sem as práticas típicas do velho homem. O cristão, ele deve se preencher de Cristo e se alimentar de Cristo, e não daquilo que pode satisfazer a sua carne. Por isso que ele vai utilizar o verbo dispor aqui, nada disponhais para a carne. A ideia de dispor para a carne aqui é a ideia de uma dispensa, onde é colocado o alimento. Ao sentir falta de um ingrediente, a pessoa sabe que pode ir àquela dispensa, vai pegar aquele alimento e vai alimentar-se. Paulo está dizendo que não faça provisão para a sua carne. É a ideia de alguém que faz provisão para a carne, é alguém que peca, alguém que sabe que determinados ambientes, sabe que determinados momentos, sabe que determinadas atitudes vão te proporcionar o pecado, e ao invés de você evitar o pecado, viver uma vida de vigilância, você se dá a ambientes e situações que podem te levar a pecar. Paulo está dizendo, não disponha, não faça provisão para a sua carne. Se você sabe que determinados ambientes, se você sabe que determinados momentos e atitudes na sua vida vão levar ao pecado, Paulo diz, não faça provisão. Se você sabe disso, evite, afaste-se de momentos e situações que levem a você a pecar, a desagradar a Deus. É mais ou menos o jovem, o casal de namorado que sabe que se ficar sozinho em determinados momentos ele pode ser levado ao pecado. Ele sabe disso, mas parece que ele quer provar a si mesmo. Eu vou tentar resistir, eu vou tentar ficar nesse ambiente porque eu sou forte. Irmão, nem José foi forte. Ele sabia muito bem se ficasse ali, ele pecaria. E o que ele fez? Mesmo talvez alguém pensando e dizendo o seguinte, olha, José talvez me permita a expressão, seria um frouxo porque fugiu. Ele preferiu sair dali com uma fama de não ser o machão do que ficar e desagradar a Deus. Não tente, não ache que você tenha domínio sobre a sua carne. Eu sou forte, eu vou resistir. Uma pessoa que foi viciada no passado em alcoolismo, ela tem que ficar longe de bar. Tem que ficar longe de bar. Não, eu sou forte. Eu vou flertar. Paulo está dizendo, não disponha, não faça provisão para a sua carne. Não faça provisão. Se você sabe que determinados, vamos sair da prática dos vícios, agora vamos voltar para as questões, discussões e contendas. Se você sabe que determinado diálogo na sua casa vai te levar a pecar com palavras, evite. Pare. Retome o diálogo outro dia. Mas eu preciso resolver isso agora porque eu não levo desaforo. Pois é. Nesse ímpeto que eu não levo desaforo para casa, aqui é bateu e levou, é prover para a carne, é dispor para a carne, é sermos levados a desobedecer ao Senhor, porque as nossas palavras em momentos de tristeza e até em momentos de ira, com certeza não vai sair coisas boas. Então, dispor para a carne não é só vício, dispor para a carne é evitar situações que podem levar você a desagradar, você machucar o seu esposo, você machucar a sua esposa, você machucar o seu filho, você machucar os seus pais.
É você saber, se der continuidade àquele diálogo, alguém vai sair ferido e Deus vai se desagradar com você. Então o filho da luz, ele vive uma vida de vigilância. Ele vive uma vida de vigilância constante. E ele aparta-se a cada dia do pecado. Ele não ele não guarda, ele não provê para pecar. Ele não planeja pecar, mas ele evita o pecado. E esse é o conceito bíblico, o conceito que tem sido deturpado na nossa sociedade, o conceito televisivo que tem passado, é um conceito contrário às Escrituras. Nossas famílias são alimentadas hoje, talvez mais da televisão do que das próprias Escrituras. Quando nós, portanto, pertencemos ao Senhor, nós somos chamados para viver não para nós mesmos, mas sim para Cristo. Paulo, portanto, vai dizer, você sabe que Cristo está retornando. Essa é uma realidade. Então, já que você sabe que Cristo está voltando e você não sabe quando que Ele vai voltar, é preciso que nós evitemos as obras da carne. É preciso que nós deixemos a prática do pecado a cada dia, aquilo que nos leva a pecar, e que possamos nos revestir daquilo que agrada ao Senhor, de modo que devemos andar de forma digna, de forma vigilante, de forma que glorifique a Deus, a não prover para o pecado, para a carne, mas sim nós alimentarmos a nossa vida espiritual, a não alimentarmos a nossa carne. E como você alimenta a sua vida espiritual? Senão uma vida de oração, de leitura das Escrituras, de comunhão com os irmãos, a cada dia, de compartilhar uns com os outros a dificuldade. E a caminhada cristã, quando você foca nessas coisas, você não está provando para a sua carne, mas você está se alimentando o seu espírito. Lutero vai dizer, eu já disse aos irmãos aqui uma vez, que há 2 animais dentro de nós, constantemente. Vai prevalecer aquele que você alimenta mais. Se você pega a tua Bíblia só no domingo, não espere que você se torne uma pessoa espiritual, que não é verdade. Não é verdade. A vida cristã é um constante alimentar-se da palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, olhando para esse texto, nós louvamos ao Senhor. Ele nos libertou do domínio das trevas, trouxe-nos para a luz, e como filho da luz devemos aguardar a vinda de Cristo alertas, vigiando em todo o tempo, nos preenchendo de Cristo e do seu Espírito, e não das obras das trevas. O andar do cristão deve, portanto, reproduzir o caráter santo de Cristo. O alimento nosso deve ser a palavra de Deus e não aquilo que o mundo nos oferece como prazer temporário e transitório. Que de fato, possamos viver neste tempo acordados, buscando sempre o Senhor e com a ajuda do Espírito Santo de Deus, buscando a cada dia nos revestir da sua palavra. Por nós mesmos nós não vamos conseguir agradar o Senhor não, irmãos. Nós precisamos nos humilhar na presença do Senhor, rogar o compadecimento dEle para que Ele nos fortaleça e para que nós possamos resistir o pecado a cada dia e viver para Ele. Que Deus nos ajude, que sejamos a cada dia uma igreja vigilante, uma igreja que vigia em todo o tempo, uma igreja que vive o hoje, sabendo que o amanhã pertence a Deus e que Cristo pode voltar a qualquer momento, mas que nessa eminência, que nós cristãos possamos dizer, Senhor, pode vir hoje, eu estou pronto para encontrar com o meu Senhor, eu estou pronto sim para encontrar com o meu Salvador, a qualquer momento, a qualquer instante, porque eu não sou filho das trevas, somos filhos da luz. Que Ele nos ajude, em nome de Jesus. Nos coloquemos de pé.